Na nossa página 17, nós temos um tema que é crescimento espiritual. Esse tema, ele é, no mínimo, interessante, porque todo curso natural da vida aponta para algum tipo de crescimento. As plantas, os animais, o ser humano de modo normal, e nós também, cristãos, nós temos que crescer em tudo. Se você passa a estudar biologia, no primeiro ano você tem um entendimento, no segundo ano você se deparou com novas matérias, novas informações, daqui a pouco você se transforma num pesquisador e num cientista. Tudo tem crescimento. Você começa na escola aprendendo uma bolinha mais uma bolinha é igual a 2 bolinhas. Daqui a pouco o homem está fazendo cálculo científico, mandando sonda para Marte, dizendo que dia e que hora esta sonda vai aterrissar lá em Marte. Isso é uma coisa meio doida, né? Mas isso é estudo, isso é evolução, isso é crescimento. A nossa vida espiritual tem que haver um crescimento. Se não existir esse crescimento, não existirão líderes, pastores, profetas, gente que ora, gente que clama, gente que estuda, gente que organiza estudo. Tudo isso é consequência de crescimento espiritual. Não estou falando simplesmente de chegar e fazer, eu estou falando de chegar e receber a autorização de Deus para fazer. Tem gente por aí que faz coisas sem nenhum crescimento espiritual, vai dar em nada, ainda pode botar a perder a sua própria vida. Mas pessoas que Deus chama para fazer, demonstra que atingiram um determinado nível de crescimento espiritual. E isto é imperativo, ou seja, é algo que tem que acontecer, um crescimento espiritual. E nós vamos ver detalhes dessas coisas, né? Começamos então, diz assim, logo no primeiro item diz, características do crescimento espiritual, e diz que é da vontade de Deus que cresçamos espiritualmente. Isso é óbvio, né? É Deus quem nos dá o crescimento. Somos comparados a um edifício em construção. Deus manda que cresçamos em tudo aquilo que é de Jesus. Deus manda que peçamos e Ele dará. Assim, só depende de nós fazermos a nossa parte, desejando, buscando. O limite para o nosso crescimento espiritual é atingir a estatura completa de Cristo. Cristo foi aquele homem, vamos assim dizer, que esteve na terra e demonstrou a realização de obras espirituais. O limite que Deus tem para nós, se é que se pode chamar limite, é a realização de obras espirituais. Este é o chamado de Deus nas nossas vidas. Essas obras espirituais, elas começam com simples orações. Ali você já está realizando uma obra espiritual muito tremenda e profunda. A sua leitura bíblica, o seu estudo bíblico, o seu envolvimento com o conhecimento das coisas de Deus, a sua leitura de livros que apontam para a Bíblia, isto tudo está implicando em crescimento espiritual, essa sua vontade, esse seu envolvimento. Então, esse é o desejo de Deus, que a gente se envolva, porque tem pessoas, irmão, esses nunca crescerão. Aquelas pessoas que dizem, eu vou na igreja, eu faço o meu papel e vou para minha casa. Que papel? Que papel é esse de uma pessoa que vai na igreja, faço o meu papel e vou para minha casa? Eu não reconheço esse papel na Bíblia. O chamado de todos os homens de Deus foi para se envolverem com a obra de Deus. Pedro diz assim, Senhor, aparta-te de mim que eu sou um homem pecador. Jesus disse assim, não, vem para junto de mim que eu te farei pescadores de homens.
Não foi, aparta-te de mim. Ah, Senhor, tá bom, eu já entendi que tu és santo, eu não sou digno de olhar para ti, então aparta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Eu não posso andar junto contigo. Não, ao contrário, Pedro, vem para junto de mim. Eu quero fazer de você um pescador de homens. Então aquele homem que um dia disse, eu sou um pecador, aparta-te de mim, no final da vida dele ele está falando coisas bem diferentes, certo? Isso revela que existiu um crescimento espiritual. Tem pessoas que necessitam sempre ouvir, tudo bem, todos nós necessitamos sempre ouvir, mas tem pessoas que necessitam sempre ouvir as mesmas coisas. Pessoas que estão 1, 2, 3 anos na igreja, daqui a pouco, depois de 5 anos na igreja, estão fazendo as mesmas perguntas que uma criança faz. Isso revela que não existiu nenhum crescimento. A pessoa não assimilou nada. Ela ouviu, mas escoou pelos dedos. Ela leu, mas não se preocupou em guardar. Porque quando você lê alguma coisa despreocupadamente, a sua mente escapa aquilo. Mas quando você lê com um desejo ardente de reter aquilo, a sua mente atenta para certos detalhes e você começa a guardar as coisas, ao ponto de decorar textos bíblicos. Tem pessoas que decoram salmos inteiros. Conheci uma velhinha que ela tinha decorado o salmo, como é que é o nome daquele maior salmo da Bíblia? 119. Decorou o salmo 119 todo. É porque houve um interesse. Sabe que alguém recitar o salmo 119 todo? Houve interesse. Mas isso não é tudo não. Já vi pessoas citarem muitos capítulos da Bíblia de uma só vez. Pessoas lá na Amazonas, naquela área onde a Bíblia chegou e as pessoas tiveram grande sede. Pessoas que não tinham nem como ler. De tanto ouvir, decoraram. Mas por que decorou? Porque realmente ouviu com muito interesse. Tem pessoas que ouvem, mas não ouvem com tanto interesse. E a prova disso é o que Jesus falou assim: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, quando nós nos envolvemos, irmão, começa a acontecer um crescimento espiritual. Eu lembro que quando eu cheguei na Igreja Batista, eu queria me envolver não para aparecer. Eu via as necessidades da igreja, e às vezes eu comentava com um e com outro: irmão, aquilo ali assim que está para ser feito. Irmão, tá, mas não tem ninguém para fazer. Eu pensava comigo mesmo, né? E você? Aquela mesma pessoa que dizia não tem ninguém para fazer, que já tinha 15, 20 anos dentro da igreja, eu pensava assim: e você? Aí meu irmão, eu rompi as barreiras. Eu fui ao pastor: pastor, tem um negócio lá sujo, tem um negócio lá quebrado, tem um negócio lá. Pastor, se precisar de mim, irmão, precisamos. Então aparece aí no sábado, tem um feriado aí, então nós vamos fazer um mutirão. Vamos fazer. Que se lixe o feriado, que se lixe o final de semana, que muita gente quer descansar. Eu quero trabalhar. Cada um pensa de um jeito. Então, essa vontade de se envolver foi o que hoje me trouxe, irmão, a ser o fundador de uma igreja. Eu não fui aquela pessoa que eu ia na igreja para ouvir o pastor e ia para casa, não foi assim a minha vida, não foi assim. A igreja marcava todo domingo evangelismo. Quando eu ouvi o primeiro anúncio na igreja, que o pastor falou assim: olha, domingo é aquele nosso evangelismo, era no bairro de Fátima. Lá no bairro de Fátima tem uma praça lá em cima. Eu falei: tem um evangelismo na igreja lá no tal? Eu me envolvi, me aproximei. Como é que é essa história aí? Não, tantas horas aqui na porta da igreja. Acabou. Nunca mais, enquanto eu estive lá, 4 anos e meio eu estive naquele lugar, nunca mais eu deixei de comparecer naquele evangelismo. Tudo que a igreja marcava, eu estava envolvido, eu estava presente, eu estava junto. Essa é a vontade. Aí, você está num lugar, vê uma cena, o Espírito Santo usa aquela cena para te gerar algo na tua alma. Aí você cresceu. Alguém fala alguma coisa, o Espírito Santo pega, traduz alguma coisa dentro de você, você cresceu.
O negócio, para quem quer crescer com Deus, é estar no lugar certo, na hora certa. Você tem que se envolver, você tem que chegar junto, né? Porque Isaías capítulo 1 diz, né? Quem requereu de vós isto, que viesseis pisar os meus atos? Porque o comportamento do povo não condizia com a expectativa de Deus. Deus está dizendo, para que vocês vêm pisar aqui nos meus atos? Eu chamei vocês para cá para dentro, por acaso? Aí Deus diz, purificai os vossos caminhos, purificai as vossas mãos, olha a justiça, olha o órfão, olha a viúva, aí eu vou me agradar de vocês. Então, se nós desejamos os princípios de Deus, nós precisamos nos envolver com as coisas de Deus e vai acontecer então o que nós chamamos de crescimento espiritual. Quando se atinge um crescimento espiritual, meu irmão, uma das coisas primárias e importantíssimas quando se atinge um crescimento espiritual é você começar a reconhecer o seu lugar. Quando você reconhece o seu lugar e a sua posição no reino, o nível que você se encontra, as etapas que você tem a trilhar, aí o seu crescimento começa a acontecer muito fundamentado. Então, diz aqui então, áreas de crescimento espiritual. Devemos estar atentos a fim de que o nosso crescimento espiritual ocorra em todas as áreas da vida. Eu apenas quero frisar para você isso, meu irmão, em todas, sabe? Tem pessoas que dizem, isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver. Às vezes o que não tem nada a ver na visão da pessoa é o que bloqueou o seu crescimento espiritual. E o que é bloquear crescimento espiritual? Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quando você está entendendo as coisas, quando você está tendo entendimento das coisas, se você tem entendimento das coisas, inquestionavelmente está havendo na sua vida um crescimento. Estou entendendo isso, estou crescendo. Estou entendendo aquilo, estou crescendo. Estou entendendo aquilo, o que eu estou entendendo, eu estou crescendo. Não é assim, primeiro bimestre, prova de matemática, tirei 10. Opa, segundo bimestre, tirei 10. Eu estou crescendo, é porque eu estou entendendo as coisas. Eu vou passar para outro nível, vai chegar o próximo ano, eu vou passar para outra série, e eu vou ter que continuar, né? Se vem uma prova e eu tiro 5, eu não entendi muito bem tudo que foi ensinado. Eu tirei 5, eu só entendi 50%. Então, veja bem, o crescimento espiritual, ele acontece de acordo com as coisas que Deus vai nos revelando, ou vamos deixar a palavra revelando de lado. Nosso crescimento aparece de acordo com as coisas que Deus vai nos deixando entender. Se você tem alguma conduta que Deus não se agrada, sabe o que acontece? Mesmo que você esteja na igreja, mesmo que você esteja orando, mesmo que você esteja lendo a Bíblia, mesmo que você esteja pesquisando, Deus bloqueia o teu entendimento e não te deixa mais crescer espiritualmente. O nosso crescimento espiritual depende de uma permissão de Deus. Senão, meu irmão, o ímpio estaria lendo Bíblia lá fora e estaria crescendo espiritualmente. E não é assim. Eu conheci um juiz que disse na época que já havia lido a Bíblia 5 vezes. Ele falou, eu já li a Bíblia 5 vezes, por inteiro. E ele, meu irmão, espiritualmente, mesmo depois de já ter ali se convertido, eu lembro de algumas palavras dele, ele era um 0 espiritualmente, mesmo depois de ter lido a Bíblia toda 5 vezes. Porque o nosso crescimento é permissão de Deus. O que nós captamos na palavra e aquilo que nós realmente deixamos, né, repousar no nosso espírito, que é o bom depósito do Espírito Santo. Nosso espírito é como um vaso de barro para receber as coisas do Espírito Santo. Isso não depende só de nós lermos, orarmos, ouvirmos, não depende. Isto é uma ação de Deus. E se você não estiver agradando a Deus, o seu crescimento espiritual já era. Você vai receber um bloqueio violento. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Você ouve uma pregação e diz assim,
Eu não entendi nada dessa pregação. Esse cara não falou coisa com coisa, só falou besteira. O cara não falou besteira, não. É o seu entendimento que está obstruído por Deus. Isso que eu estou falando aqui não é coisa que você vai ouvir em canto nenhum. É coisa louca. Espera aí, Deus bloqueia o entendimento de alguém? Bloqueia quando você não está agradando a Ele. Senhor, por que tu está falando em parábolas para esse povo? Porque esse povo me ouve de mau grado. Então eu estou falando em parábolas, sabe para quê? Para que eles ouvindo não entendam, não percebam, não se convertam, e eu não os cure e não os salve. Mas Jesus Cristo não veio buscar e salvar o que se havia perdido? Ora, mas quem o ouve de bom, quem está fora dos seus quadrantes, ele bloqueia a mente, ele fala por parábolas. Então essa é uma realidade que muita gente não compactua com ela, mas eu sei que ela é real. Sabe por que eu sei que ela é real? Porque nós já tivemos cultos aqui na igreja, onde pessoas, onde Deus mostrou que o Espírito de Deus retirava coisas da mente da pessoa, várias pessoas. Por que fazia esta obra? Para que aquela pessoa pudesse passar a entender a Bíblia. Mas era uma pessoa que já caminhava há muito tempo dentro da igreja, e põe tempo nisso, Então o nosso crescimento depende de Deus, e depende de Deus aprovar a nossa conduta. Se nossa conduta não estiver direitinho, irmão, nós vamos falar algumas coisas, acho que meio pesada hoje. Eu espero que você não saia correndo pela porta, não. Diz aqui, áreas do crescimento espiritual, né? Vimos aqui, devemos, estou repetindo, estar atentos a fim de que o nosso crescimento espiritual ocorra em todas as áreas da vida. Para que cresça o lado espiritual, é necessário limpar também o lado material. Exemplos de limpeza material: não falar palavras torpes, não enganar ninguém. Irmão, não enganar ninguém, não mentir, ser fiel na vida matrimonial, manter para com os vizinhos, seus familiares e em seu trabalho a mesma conduta que tem na igreja. Você não vive na igreja de um jeito e lá fora de outro. A regra do cristianismo que você tem dentro da igreja é a mesma regra do cristianismo que você tem no seu trabalho, na sua escola, no seu curso, no supermercado. Cristianismo é uma regra de vida, que não interessa onde eu esteja, a regra tem que estar na minha vida. Buscar a libertação de todos os males, vestir-se de modo decente, né? Claro que temos um conceito de ser decente muito amplo, mas eu acho que pelo menos todo mundo tem espelho em casa. Honesto, com pudor, modéstia, e diz, etc. Na área espiritual devemos buscar o aperfeiçoamento em tudo, tanto para edificação da igreja, ou seja, eu não busco Deus, eu não busco crescer só por causa de mim. Se eu tenho um crescimento espiritual, automaticamente eu serei um elo de Deus para alcançar alguém, para edificar a vida de alguém. Portanto, eu como cristão, eu não posso viver isolado como uma ilha. Se Deus me dá do seu Espírito, Ele não está pensando só em mim, Ele está pensando também no meu próximo, quem Ele poderá alcançar através de mim. Se Deus me der riquezas, não é para eu simplesmente viver em conforto e regaladamente. Se Deus me dá riquezas, é porque talvez através de mim, ou melhor, certamente através de mim, Ele tem como socorrer alguém.
Então, nós precisamos atentar para essas coisas. Na área espiritual, devemos buscar um aperfeiçoamento em tudo, tanto para a edificação da igreja, quanto para a edificação de cada um de nós. Devemos crescer na unidade da fé, no conhecimento de Cristo, crescer na graça e em ações de graça. O que é crescer na graça? É crescer nas coisas que Deus tem às nossas disposições. E crescer em ações de graça é o que você retribui, de graça recebestes, de graça dai. Crescer em santidade, em amor, crescer em tudo que é de Jesus, até chegarmos à estatura do varão perfeito que é Cristo. Então, esse crescimento, ele está condicionado a uma operação de Deus, que vai sendo liberada mediante as suas condutas. Quem tem, ser-lhe-á dado, quem não tem, até o que tem lhe será tirado. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Então você precisa entender que a ação de Deus na sua vida está condicionada às suas próprias ações. Esta semana eu estava lembrando, diante de algumas coisas que o Espírito Santo nos tem mostrado, coisas até desagradáveis, eu estava lembrando que o Espírito de Deus revelou a presença de uma balança, e uma balança com aqueles aspectos medievais, aquela coisa bem antiga, significando que esse já é um projeto de Deus muito antigo, dentro da história da humanidade, da sua igreja, e uma balança posta no meio da igreja, e essa balança estava aqui para medir o comportamento das pessoas. Meu irmão, não interessa se você é o professor da Bíblia, não interessa se você é o profeta das maiores visões de Apocalipse, não interessa se você é o sábio de todas as nações, não interessa o que você seja, que você conheça a Bíblia de capa a capa, ou só a capa como alguns, não interessa nada disso. Qual é o seu comportamento? O que me interessa um camarada e que todo sábio na Bíblia, todo arrogante, meus ouvidos não suportam ouvir arrogância e prepotência. Eu vou ignorar o que ele sabe, porque a arrogância dele vai criar um bloqueio. Então, esse negócio tem que ser considerado. São as nossas condutas que trazem Deus a nós ou que afastam Deus de nós. Eu não posso dizer, eu estou indo na minha igreja, a minha igreja é santa, meu pastor é santo, os anjos da minha igreja são santos, na minha igreja todo mundo é santo, eu odeio aquele cara. Cara, todo mundo é santo, menos você. Porque o coração do cristão com ódio está precisando de muita libertação ainda, está precisando do leite materno. Se existe ódio em mim, meu irmão, eu só serei alguém na vida depois que eu vencê-lo. Enquanto eu não vencer o meu próprio ódio, enquanto não existir paz, como Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, enquanto a regra do Evangelho não estiver na minha vida, eu tenho que guerrear com todas as minhas forças, até o meu sangue, para me libertar dessas mazelas, dessas misérias, dessas obras, desses frutos da carne que estão aí, assassinando milhões, ou melhor, milhões se assassinando, né? Melhor dizer assim. Então uma coisa que disse aqui, olha, manter para com os vizinhos, seus familiares, seu trabalho, a mesma conduta que tem na igreja, buscar a libertação de todos os males. O que seria esse buscar a libertação de todos os males? Já teve pessoas que chegou aqui nesse ministério e disse assim, pastor, estou querendo vir aqui para a igreja, mas eu tenho um problema muito sério. Pastor, eu não consigo ficar uma noite sem usar maconha. Pastor, eu quero saber o seguinte, eu posso continuar vindo na igreja ou não? Eu disse, depende. Qual é a sua intenção? É continuar fumando maconha ou é se libertar? Não, pastor, eu quero me libertar. Então você pode vir para a igreja mesmo fumando maconha e conte comigo para o que você precisar. Bom, não passou uma semana, o cara, pastor, não sinto mais vontade. É assim que Deus funciona. Amém, meu irmão? Também uma pessoa que veio para cá fumando cigarro. Pastor, eu queria tanto vir para a igreja. Uma pessoa que veio da Universal, já tinha até dado testemunho lá, que tinha sido liberta do cigarro.
porque disseram que ela tinha que dar testemunho pela fé, porque aí Deus ia operar. Resultado, ela deu o testemunho pela fé, não aconteceu nada e ela continuava lá oprimida pelo cigarro. Pastor, posso ficar na igreja? Mas eu fumo. Falei, pode. Você pretende se libertar disso? Pretendo. Eu tenho orado. Então, teu lugar, o lugar de libertação é exatamente aqui na igreja. É aqui que vai surgir uma palavra que vai te alcançar. E assim foi. Passou, demorou um tempo. Eu lembro que demorou um tempo a vida dessa pessoa, mas um dia ela recebeu uma palavra e aquela palavra fez a diferença. Então, meu irmão, agora nós temos que buscar a libertação de todos os males e tomar cuidado, porque tem algumas pessoas, existia um provérbio aí que virou até coisa de programa cômico, né? Nada a ver. Você conhece? Tem uma personagem da Praça não sei o que, um programa aí, uma praça, como é que chama? Praça é Nossa, né? Que tem uma personagem que, nada a ver, todo mundo ri, né? Nada a ver, tudo que fala com ela que ela, não, nada a ver. Assim é muito crente, nada a ver. Irmão, cuidado com o mundo que você vivia, vou botar aqui a cruz de Cristo, o mundo que você vivia, o antes de Cristo e o seu depois de Cristo. Cuidado, se você detectar nesse depois de Cristo algumas práticas do velho homem, tome cuidado, certifique-se que verdadeiramente elas ainda possam subsistir na sua vida. Certifique-se profundamente. Uma das coisas que as pessoas estão por aí dizendo nada a ver é, não, eu bebo sim, irmão, mas eu bebo socialmente. Irmão, cuidado com o seu socialmente, porque mesmo socialmente pode não ser um projeto de Deus para a sua vida. Mesmo socialmente. Quantas pessoas já disseram assim, caramba, abriu uma porta de emprego para mim ganhar 5 mil reais, é nessa que eu vou, mas primeiro eu vou orar. Quando vai orar, Deus diz assim, não te quero ganhando 5 mil reais. O que há de errado em ganhar 5 mil reais? Só Deus sabe. O que há de errado em beber socialmente? Eu vou te dizer o que há de errado em beber socialmente. Todas as pessoas do mundo começaram bebendo socialmente. Todos começaram bebendo socialmente, meu irmão. Meu irmão começou a beber socialmente. A gente era moleque, 15, 16 anos, juntava uma galera do bairro, ia para a Quinta da Boa Vista. Chegava lá, tinha os colegas mais antigos, chegava no bar, viu uma caipirinha, viu uma cerveja. E meu irmão começou na caipirinha, numa cerveja. E o meu apelido era Russo. E você, Russo? Não, eu quero uma coca. Uma coca, cara? Eu quero uma coca. E eu bebia coca. E vínhamos para casa, uns bem alegres, e eu sempre na minha, sempre sóbrio. Quando de tanto nós sairmos, chegava na hora do bar, ele já pedia, caipirinha pro fulano, cerveja pro fulano, e uma coca aqui pro Russo. Já ninguém nem me perguntava mais. Eu nunca bebi socialmente. Nunca bebi, nem socialmente. Meu irmão hoje não passa um dia sem tomar pelo menos 3 cervejinhas. Resultado, ficou diabético. Resultado, engordou fora dos limites. Resultado, está com uma vida sedentária que não vê razão de viver. Resultado, que sente depressão. Está aposentado, mas quer procurar um emprego. Resultado de todas essas coisas, tá, meu irmão? Então, você bebe? Pastor, só socialmente. Meu irmão, acho que você não vai sobreviver. O seu socialmente vai te matar. O seu socialmente vai te matar. Não, pastor, está exagerando. É mesmo, irmão, eu acho que eu estou exagerando, porque 30 anos de evangelho deve ser pouco. Eu conheci muita gente dentro da igreja que bebia socialmente. Pastor, tem problema beber socialmente? Eu falo, depende. Qual o projeto de Deus para a sua vida? Dependendo do projeto de Deus para a sua vida, não vai ter problema nenhum. Mas se ele tem um outro projeto contigo aí, que pode ter algum problema muito sério. Então, meu irmão, guarde esse recadinho. Outra coisa. Irmão,
Eu não sei o que é a aula de hoje não, se é aula bíblica ou se é aula de moral, eu não sei não, mas passou um torpedo aqui pela minha mente. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, a vida de solteiro ela é muito boa, não é? Tem gente que gosta da vida de solteiro, tem gente que não gosta da vida de solteiro. Eu já conversei com pessoas que dizem assim, caramba, a minha vida de solteiro foi uma porcaria, vida eu tenho hoje, casado. Mas tem gente que diz, não, a minha vida de solteiro, pô, era uma maravilha, se eu soubesse que casamento era o que eu vivo hoje, eu não casaria. Outros diziam assim, eu já ouvi tudo isso, não estou inventando historinha aqui não. Outros disseram assim, poxa, se eu soubesse que a vida de casado era tão boa, eu já tinha casado desde a adolescência. Cada um tem o seu pensamento de acordo com o quê? De acordo com o mundo estrutural em que a pessoa vem sendo desenvolvida. É assim que as coisas se formam, psicologicamente. Muitas vezes é como as coisas se formam. As pessoas falam do que está dentro de você, de si, às vezes até dos seus traumas. Entende? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Homem casado não tem mais vida de solteiro. Homem casado é casado. Papo de casado é diferente, ambiente de casado é diferente, convívio de casado é diferente, os pensamentos de um homem casado é diferente. Homem casado anda com homem casado, homem solteiro anda com homem solteiro. Esse negócio não dá muito certo, balada de casado com solteiro e não sei, os pensamentos são muito diferentes. Então, meu irmão, atente para esse socialmente. Cuidado com essas coisas tão sociais que todo mundo não tem nada a ver, tá, tudo bem, não tem nada a ver, desde que eu ore e Deus me diga, não tem nada a ver. Irmão, eu lamento ter que dizer que tem pessoas dentro do ministério que já perderam tantas coisas por causa dos seus sociais. Deus revela para mim, não revela para eles. Você acha que dentro dessa igreja aqui, eu vou dar certa liberdade a pessoas que eu sei que têm uma conduta que eu, o homem, não aprovo? Eu, o homem, a seleção nesse lugar não é feita só por Deus não, é feita por mim também. Se eu não gostar da sua conduta, você não toca em nada dentro da igreja, porque eu não gostei da sua conduta, porque a minha conduta é exemplar. Se eu não gostar da sua, eu digo, Deus, eu não quero aquela pessoa aqui, e não quero, acabou a história. Sabia disso? Se não sabia, vai ler Apocalipse, carta ao anjo da igreja que está em Esmirna, Filadélfia, em Éfeso. Pastor não é marionete, na frente da minha igreja não fica quem não tem a conduta da qual eu me agrade. Afinal de contas, quem manda aqui? É Jesus? Sim, mas através de mim. Então, meu irmão, cuidado com esses negócios social, esse negócio que nada tem a ver com nada, tudo está certo, entendeu? Tem um casal que já saiu aqui do ministério, na verdade uma família que já saiu aqui do ministério, que a mulher do camarada chegava em casa 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, aonde estava? Estava com as colegas, na roda da cerveja, até 2, 3 horas da manhã. Isso é comportamento de mulher casada? E o resultado a gente vai vendo logo, né? Antes não era assim, eu sei lá se era e Deus deu uma chance. A gente vai vendo que Deus vai excluindo, daqui a pouco aquilo que nada a ver, na verdade tinha tudo a ver. Não ouses pensar que você pode andar no espiritual e ignorar o natural. Você não é só alma e espírito, você é corpo também. O seu testemunho tem que estar diante de Deus e dos homens, claro, diante de Deus e refletir para os homens. A Bíblia não diz que é através de nós que Deus alcança a humanidade? Não somos nós o sal da terra e a luz do mundo? Não somos nós a cidade edificada sobre o monte para que todos vejam? Olha lá aquele cachaceiro lá na esquina, aquele lá é um cristão abençoado. Não combina, irmão, não combina, vai por mim que não combina, não dá certo. Pô, aquele cara é fogo puro, e também toma pitu que é fogo puro também. Caramba, irmão, não está vendo que não combina?
Existem conceitos sociais que nós não podemos ignorar. Não dá para andar só nos conceitos espirituais. A realidade da vida é pé no chão também, meu irmão. Então aqui diz assim, área do crescimento espiritual, diz que nós temos que manter, para com vizinhos, familiares, tal, no trabalho, na igreja, buscar a libertação de todos os males. Todos os males. Irmão, eu já vi, olha, eu recebi muita pergunta depois daquele estudo. Tem um estudo que eu não me lembro o nome dele, sobre bebidas. Não sei que nome eu dei a esse estudo. E eu recebi, quando lançamos isso na internet, caramba, choveu e-mail. Choveu e-mail. Ah, pastor, quer dizer então que eu posso beber? Quando a pessoa vinha com arrogância, perguntando com arrogância, eu dizia assim, meu irmão, é problema teu, excluía e pronto. Mas quando a pessoa vinha com humildade, pastor, então isso significa que uma pessoa beber, não tem problema, tal, não sei o que, eu falei, meu irmão, o negócio é o seguinte, você bebe? Não, não bebo. Então, meu irmão, que você nunca toque no primeiro copo. Uma coisa é a Bíblia dizer o que é pecado e o que não é pecado. Outra coisa é a Bíblia dizer o que convém e o que não convém. Beber é pecado? Para mim não é pecado, mas não me convém. Então eu tenho que analisar as coisas. Comer é pecado? Não, mas comer demais, a Bíblia diz que glutonaria, Paulo já enquadra como pecado. Mas se eu for aos conceitos de Deus, eu não vou, não, Paulo, que comer demais é à vontade, Paulo, pode comer à vontade, porque a lei de Deus não diz que é pecado, mas me convém. Então eu não ando só no que é pecado e no que não é pecado, eu tenho que andar no que convém e no que não convém também. Isso é uma questão de lógica, mente liberta, raciocínio, meditação, parar e pensar. Irmão, é triste, eu me abalo. Eu me abalo quando Deus mostra a gente sendo cortada por causa de uma porcaria de um copo de cerveja. Isso me abala, isso me deixa, dá vontade de fechar as portas da igreja. Estou vivendo inútil, estou pregando inútil, estou dando exemplo inútil, estou renunciando o mundo, estou pagando preço inútil, estou usando cadeias e algemas inútil, porque o cara cai por causa de um copo de cerveja. É inútil, estou vivendo inútil. A finalidade do crescimento espiritual. Assim como é necessário que criança cresça, se torne adulta para que tenha uma vida normal e saiba como se conduzir com segurança dentro da palavra de Deus, fazendo a sua obra, a finalidade do crescimento espiritual é não sermos enganados por falsas doutrinas, recebermos o alimento sólido para fazermos a obra que Deus quer, estarmos firmes e seguros, estarmos firmes na força, no poder de Deus, firmes contra as hostes do mal e suas ciladas, firmes para resistir no dia mal, empunhando a palavra da verdade, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Com isto, apagaremos todos os dardos inflamados do maligno. Além disso, Deus quer nos revelar muitos mistérios ocultos e segredos em sua palavra. Deus deseja nos encher das riquezas celestiais, ainda nesta vida, já nos preparando para a abundância nos céus. Porém, só os que crescem espiritualmente podem entender e receber tais bênçãos. Irmão, crescer espiritualmente é entender as coisas espirituais e ter uma conduta de acordo com os padrões que Deus deseja, ter um comportamento, né? Aí diz, como crescer espiritualmente? É necessário que desejemos, tá? Primeiro conceito é você desejar as coisas e busquemos. Deus está sempre pronto a nos dar o crescimento. Nós cresceremos espiritualmente se fizermos assim. Aí diz aí, estudarmos e meditarmos na Bíblia todos os dias, aprendendo de Jesus, aplicando a palavra na vida e guardando-a no coração. Orarmos, vigiando em oração,
mantendo comunhão estreita com Deus em oração. Hora de decisão é hora de oração. Aí diz ainda, servirmos a Deus todos os dias através do viver de forma honesta, em retidão e justiça perante Deus. Então, o resumo, crescimento espiritual significa você se envolver com a Bíblia. Se envolver com a Bíblia significa ter conduta de acordo com as regras bíblicas. Só um parêntesezinho, eu já vi muitas pessoas que chegaram nesse ministério e caíram. Sabe por que elas caíram? Porque elas queriam fazer a obra. Sabe o que é uma pessoa cair porque quer fazer a obra? Como é que pode isso? Mas peraí, pastor, não há um paradoxo, não há um contraste, não tem coisa antagônica nessa história? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa assim, bem cínica para você. Se você chega numa igreja, essa igreja tem pastor, pastor é o que guia, pastor é o que orienta. Se você chega dizendo que vai fazer a obra e sai fazendo o que você pensa, você quebrou a cara. Até para você a obra, fazer a obra, se você está dentro de uma igreja, você depende da visão do pastor. Se o pastor não te autorizar a fazer a obra, você não pode fazer. Ou então o pastor está caído e você está recebendo direção sozinho, você e Deus. Mas Deus te chama para um lugar e você quer fazer a obra e sai fazendo de acordo com o que você bem pensa, o que você acha, não dá satisfação a ninguém. De repente você vai estar fazendo besteira com o nome da igreja. Você vai estar fazendo o que o teu pastor nunca faria, porque não é para fazer, mas você acha que é. E eu já vi gente chegar aqui, inclusive dizer, pastor, nós temos a capacidade, eram 3 jovens, nós temos a capacidade de fazer a obra, porque nós já fizemos curso de teologia, nós já fizemos curso de liderança, nós somos pessoas habilitadas para fazer a obra. Diz, perfeitamente, está aí o banco. Não, o camarada preferiu sair para fazer a obra. Vai procurar eles agora. É capaz de você achar num boteco, ou no morro fumando maconha, cheirando cocaína, mas dentro da igreja não. Se igreja tem pastor, meu irmão, significa que você não tem vida individual, você tem liderança. Sabia disso? Isso é muito pesado, né? Mas faz parte de crescimento espiritual. Tem gente que não entende essas coisas. Se você não tem ordem direta, meu irmão, de Deus, a sua ordem tem que vir através de um pastor, de um púlpito. É assim a regra. Quem é que estava sendo responsabilizado lá nas cartas de Apocalipse pelo comportamento da igreja? Eu tenho contra ti que toleras Jezabel. Tenho contra quem? Contra o pastor, né? O anjo da igreja. Porque ele tolerava Jezabel. Eu tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Eu tenho contra ti que permite as obras dos nicolaítas. Quem é o responsável pela igreja? É o pastor. Agora, se a igreja quiser se conduzir autônoma, o pastor não tem problema nenhum com isso. Cada um que quebra a cara à vontade. Aqui diz ainda, observação, impedimento ao crescimento espiritual. Aí nós já vamos tratar de alguns detalhes que impedem o crescimento espiritual. Algumas coisas já antigas, inclusive, que faz parte de uma visão da era da evangelização, mas ainda sobrevive aí alguns comportamentos. Então diz assim, muitos têm tido suas vidas atrofiadas por não entenderem os degraus que Deus lhes apresenta. A submissão ministerial é fator de extrema importância para o crescimento espiritual. Quando Deus te envia a uma igreja, não é para dizer o que está certo ou errado, mas somente cumprir o teu tempo, o teu degrau naquele ministério, ter total submissão. Se fores aprovado, passarás a outro degrau. Caso contrário, sua vida espiritual estacionará. Aí segue. Por exemplo, se você é um pastor auxiliar ou até vice-presidente
isto não te permite nenhuma autoridade. Estas ainda são posições que te exigem submissão, o que o pastor presidente determinar deve ser cumprido. Quem discordar deve se retirar, porém não esqueça de consultar o Senhor, pois mesmo discordando, Deus pode ainda ter algo a tratar contigo em determinado lugar. Lembra, por exemplo, de José e de Daniel, que foram homens submissos a homens que cultuavam demônio, né? Faraó era um cultuador de demônio. Daniel, que foi submisso à Pérsia e foi submisso à Babilônia, aqueles impérios também eram cultuadores de demônios. Porém, o projeto de Deus com José e com Daniel permaneceu de pé. Daniel podia dizer: eu vou me rebelar contra o rei, porque ele é um idólatra, eu não sirvo idólatra. Ao contrário, Daniel era o mais fiel de todos, era o único que não roubava o rei. Todos os funcionários do rei roubavam o rei. E Daniel, com consciência de um Deus vivo, servindo a um camarada que cultua o diabo, Daniel era o mais fiel. Daniel não era fiel ao rei, Daniel era fiel aos seus princípios cristãos, ou melhor, seus princípios da lei mosaica, o que ele conhecia, a representação de Deus. Então, meu irmão, para onde você for, o cristianismo, a direção de Deus tem que estar na sua vida. Aqui então, nós vimos aqui essa história de pastor auxiliar, né? Que eu já vi muita besteira com esse negócio. Pastor auxiliar, pastor vice-presidente, eu já vi discussão dentro da igreja. Não, peraí, irmão, eu tenho direito a falar porque eu sou o vice-presidente da igreja. Infeliz, só porque o nome do camarada foi posto em um papel, ele já acha que aquilo tem alguma coisa a ver com o espiritual. Que história é essa, meu irmão? Isso está acontecendo por aí a balde. Aqui na virada ali tem um lugarzinho, quando você vira São Cristóvão, tem um negócio chamado Largo do Pedregulho. Logo que você passa o Largo do Pedregulho, na São Luís Gonzaga, na esquerda tem uma Assembleia de Deus. Aquele infeliz que está ali na Assembleia de Deus saiu de uma outra Assembleia, sabe por quê? Porque ele era vice-presidente, conseguiu convencer um povo a ir atrás dele. O camarada não tem chamado ministerial, ele não é pastor, ele não tem unção, ele não tem nada para aquilo, e está lá, morrendo com a sua família e assassinando um monte de outras almas. Sabe por quê? Porque ele era o vice-presidente da igreja. O povo tolhido, o povo cego, já que nós não concordamos com o presidente, nós vamos sair junto com o vice-presidente e transformar o vice-presidente em pastor, e assim segue-se a palhaçada do cristianismo. Então, outra coisa que destruiu muita gente é o camarada dizer: eu sou pastor. Você é pastor? Sou pastor auxiliar na igreja tal. Irmão, pastor auxiliar não é pastor. Uma igreja não tem dois pastores, igreja só tem um pastor. Toda organização levantada por Deus em qualquer parte da história da humanidade, ela só possui um cabeça. Deus nunca levantou nem jamais levantará dois líderes, é um só. A Bíblia diz que aonde tem duas cabeças tem o quê? Divisão. Então Deus não levanta divisão, Deus levanta a liderança. Quando que Deus levantou Josué? Quando Moisés morreu. Quando que Deus levantou Eliseu? Quando Elias foi-se. Essa é uma lógica. Quando que Deus levantou Davi? Quando Saul já não era mais rei, quando Deus já tinha rejeitado Saul. Então, eis a realidade dos fatos que muitas vezes as pessoas não querem aceitar. Essa realidade ela é muito dura, ela fere o orgulho, né? Não que eu fui consagrado a pastor na igreja tal. Meu irmão, você não é. Quem é um pastor? Pastor é aquele que tem um rebanho. Pastor é aquele que tem uma igreja. Nós estamos vendo um monte de palhaço por aí. O camarada se diz apóstolo, bispo, pastor. Daqui a pouco vai dizer que é cardeal,
querubim ungido da guarda, filho do diabo ou qualquer besteira dessa. Por quê? Ele acha que ele foi ungido e ele é alguma coisa. Não. Uma vez eu vinha na Praça da Bandeira conversando com um homem, irmão, porque eu vou ser consagrado a bispo. Eu falei, consagrado a bispo? Fulano de tal disse que vai me consagrar a bispo. Eu falei, é mesmo? Irmão, é de qual igreja? Não, irmão, atualmente eu estou sem igreja, mas imagina, atualmente eu estou sem igreja e vai ser consagrado a bispo. Se você não tiver coração forte, você dá um infarto no meio da rua. Nem igreja o infeliz não tem e vai ser consagrado a bispo. Pastor, bispo, sacerdote, enfim, que nome queiram dar, líder, nome de liderança é para quem é líder. Se não tem igreja, não é pastor. Se Deus não mandou fundar um trabalho, não é líder, não tem esse título. Mas fazer o quê? A gente grita, mas nem todos querem ouvir. Pelo menos eu vou gritar até os meus últimos dias. Tem algumas décadas ainda para mim dar uns gritos, eu vou dando aí. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, né? Então aqui, para nós concluirmos essa etapa, diz essas letras garrafais aí: quero reenfatizar que as atribuições, direitos e deveres constantes dos estatutos não são de nenhum valor. O estatuto vale da porta para fora, da porta da igreja para dentro. O que manda é a Bíblia. Amém, meu irmão? Essa igreja aqui tem um estatuto, porque nós registramos para ter CNPJ, essas coisas assim, né? Poder emitir documentos, por exemplo, aí vamos lançar nosso CD, se quisermos lançar livros e a gente quiser, qualquer coisa a gente usa o CNPJ. Então, nós temos um estatuto, só que eu não sei o que está escrito nele, porque não me interessa. Ninguém aqui sabe, porque não interessa. Eu não preguei o estatuto em nenhum canto aí, porque não interessa. Isso aqui é uma igreja? Se é uma igreja, o que você tem que conhecer é a Bíblia, não é o estatuto da igreja. O estatuto é uma forma de nós enganarmos o Estado só para pegar um CNPJ. Porque você só tira o CNPJ com as regras do Estado. É assim? Então tá aí as regras. Mas por acaso, o meu estatuto permite eu falar de delegado, promotor, de juiz, falar contra o espiritismo, permite isso? Não permite. A lei dos homens permite? Não permite. Então eles deveriam até caçar o meu CNPJ. E no entanto eu estou aqui pregando o quê? Bíblia e não estatutos. E o que acontece? Uma vez na Igreja Batista da Gamboa, um pastor lá, novo, que assumiu a igreja, disse: nós vamos fazer uma obra, vamos realizar isso, realizar aquilo. Eu falei, legal. A igreja toda aprovou, ficou todo mundo feliz. Eu falei, pastor, conta comigo aí, que der para mim cansar o braço aí, eu quero ajudar. Tá bom. Na semana seguinte vem o pastor: olha, irmão, não vamos poder fazer a obra não, porque o nosso estatuto, eu estive lendo o nosso estatuto, e o nosso estatuto não permite a realização dessa obra. O nosso estatuto diz que nós não podemos mais ampliar nada dentro da igreja. Depois eu peguei ele no canto e falei assim: Jaci, o nome dele é Jaci Chaves Damer, Jaci, não dá para rasgar esse estatuto, jogar no lixo e fazer outro não? Aí ele riu para mim: não, irmão, é porque não é assim. Eu falei: não, é assim sim. Todo estatuto não diz que ele pode ser mudado com determinado número de pessoas para votar? Diz 50% mais um. A gente faz uma votação, taca fogo nesse estatuto e cria outro. Vamos fazer a obra. Já que os batistas são escravos da lei dos homens, né? E aqui, irmão, o nosso estatuto prevê essa construção? Nem licença da prefeitura nós tiramos. Nem licença. Será que alguém vai aparecer qualquer hora para dizer assim: vem cá, cadê a licença do prédio? Não tem. Então vou ter que fechar aqui. Meu irmão, problema de vocês. Fecha a porta que eu faço culto no meio da rua. Ninguém passa. Ué, vai me deixar fazer dentro ou eu vou fazer do lado de fora? Com certeza eles vão dizer: não, pode entrar, a casa é de vocês.
Agora, depende, se tem homem para viver a Bíblia ou se tem palhaço para viver estatuto. Aí cada um que decide. Eu já fiz a minha decisão há alguns anos atrás e Jesus me deu mais força ainda, então sou o que sou. Então, meu irmão, estatuto de igreja, amanhã depois Deus te chama para uma obra, você de repente precisa tirar algum documento, tá? Documento de igreja é para ficar dentro de gaveta, a Bíblia é para ficar no coração. Documento de igreja é para enganar os palhaços do sistema público. Eles querem um estatuto? Dá para eles de presente. Eles querem uma assinatura? Toma. O negócio é atingir o objetivo das coisas espirituais. É assim que eu penso, é assim que eu faço, não sou só eu não. Não sou só eu não. Milhares de pessoas fazem isso, mas outros milhões, infelizmente, se tornaram escravos do estatuto. Você sabe o que é um pastor chegar diante da igreja e dizer assim: irmãos, olha, agora nós somos legalizados, nós temos o nosso estatuto, agora estamos todos de acordo com a lei. Como é que é? De acordo com o quê? Só mesmo batista, metodista e presbiteriano para dizer uma palhaçada dessa, irmão. Só mesmo batista, metodista e presbiteriano, escravos do sistema. Para concluir então, diz aqui: muito cuidado com suas ideias, conclusões. Um pastor presidente não está sujeito às suas observações, a menos que tenha as ordens expressas do Senhor. Lembre-se de Miriam, que tinha razão no que falou, só que Moisés não estava sujeito ao seu julgamento. Vê de Números 12. Conclusão: crescimento espiritual se alcança pelo estudo da Bíblia, a oração, o servir a Deus todos os dias. Aprenda de Cristo, cresça em Cristo, viva em Cristo, sirva a Cristo. Amém? Então, irmão, essa é a nossa preliminar e daqui a pouquinho então a gente vai voltar para seguir um pouco mais.